gente, mais um vídeo novo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre alguns aplicativos de organização, aquelas boas dicas de bons aplicativos para poder incluir na nossa rotina em questão de organizar os nossos estudos, os nossos projetos, coisas da faculdade, enfim, tudo isso mais um pouco. E também tanto na parte de Android e na parte de iPhone em questão de bons aplicativos, para quem usa iPhone e Android no caso. Mas antes de falar sobre e de dar essas super dicas também para vocês, se inscreva aqui embaixo no canal para quem ainda não é inscrito, dá um joinha, comenta se vocês gostaram desse vídeo, compartilha e já salva também, e também para não esquecer de aderir essas super dicas de bons aplicativos para poder colocar no dia a dia de vocês, para poder render mais. Então, vamos começar com o vídeo de hoje. É sempre bom lembrar, manter a nossa constância de ter uma boa organização que seja eficiente, para poder conseguir fazer as nossas coisas, para não esquecer, para poder anotar aquilo que precisa ser feito para você lembrar depois, para poder manter essa funcionalidade do nosso dia a dia. E para a gente pensar também sobre o nosso futuro. Eu quero dar o meu melhor, eu quero ser uma versão melhor de mim. Para que isso funcione, a gente tem que fazer acontecer e não adiar e não também se procrastinar. Então agora eu vou começar falando sobre o aplicativo do calendário, que é do iPhone. Para quem é usuário de iPhone assim como eu, já pega a dica, perdão pelo fundo, o som da rua, enfim. Então, eu vou começar falando o calendário do iPhone. Eu vou gravar a tela, assim fica muito mais fácil. No meu caso, no meu dia a dia de hoje, por ser um sábado, hoje eu tive o treino logo pela manhã pela Smart Fit, depois eu tive aula de danças urbanas, depois eu tive o balé, depois eu vou gravar para as minhas redes sociais, que eu estou fazendo agora com vocês. Depois eu vou gravar para o TikTok. O meu Instagram já foi gravado 2 gravações que eu já fiz durante essa semana que já foi, no caso. E também para o canal, só que naquele formato de shorts que vocês estão gostando bastante de ver e que eu estou fazendo bastante, inclusive. E depois, agendamento de conteúdos e rotina noturna, que eu não fico sem, que é a minha rotina de skincare, que é um hábito meu que eu gosto de manter dentro da minha rotina, para eu ser mais leve, para fazer com que o meu dia acabe leve, que seja mais produtivo. E é sempre bom manter bons hábitos também na nossa rotina, e não só em questão de compromisso, tarefa, mas é também incluir bons hábitos, que seja alimentares, em questão de saúde física, que mais? Enfim, coisas desse tipo. Então, no meu calendário, no meu dia de hoje, seria esse no caso. Agora, se eu lembrar que eu tenho um compromisso nessa semana que está por vir, eu penso assim, o que eu tenho que fazer para essa semana? O que vai surgir? Então, conforme que vai surgindo novos compromissos, eu vou anotar. Eu vou vir nesse maisinho aqui e eu adiciono. Por exemplo, eu vou lembrar que eu tenho médico. É só um exemplo, mas eu não tenho médico, tá? É só para vocês entenderem como que inclui um novo compromisso dentro desse nosso calendário do nosso iPhone. E aqui embaixo eu consigo pôr a localização onde que fica a minha dentista. Aqui embaixo eu coloco a data, que é a minha dentista, por exemplo, na quarta-feira, e vai ser às 5 horas da tarde. Normalmente, dentista demora um tempo, então eu vou permanecer às 6 horas da tarde, que é das 5 até 6 horas da tarde. Repete nunca, até porque não é um compromisso recorrente, que seria aquele compromisso que se repete a cada semanalmente, ou mensalmente, ou anualmente. Então, se for dentro do padrão de cada vida de vocês, vocês vão colocando conforme é a vida de vocês. Então, por exemplo, aqui o meu calendário tá para o meu canal do YouTube, mas não é. Então, todas essas agendas são as áreas da minha vida. Então, esse compromisso se remete ao meu dia a dia. Então, eu vou selecionar que é sobre o meu dia a dia. Agora, se fosse para o meu canal, eu permaneceria no canal do YouTube.
Então, se fosse um compromisso referente ao meu Instagram, eu selecionaria o meu Instagram. Então, vocês podem se organizar fazendo outras agendas que são outras áreas da vida de vocês. Que isso eu falei em um outro vídeo, eu falando sobre o Google Agenda, que daqui a pouco eu vou falar dele também. Só um momento. Vou finalizar falando sobre aqui. Quer dizer, sobre esse aplicativo. Então, eu vou por dia a dia. O alerta, eu gosto de permanecer esse de 30 minutos antes, no dia mesmo. O segundo alerta, eu coloco um dia antes. Por que um dia antes? Porque eu tenho uma noção do meu preparo para eu arrumar minha bolsa. Por exemplo, eu vou sair do meu trabalho e eu vou lá direto do meu trabalho. Então, simplesmente, eu já consigo pensar e imaginar. Já que eu vou sair do meu trabalho, eu pego a minha bolsa, as minhas coisas do meu serviço para poder guardar tudo certo, para não esquecer nada e eu já ir para lá e depois ir direto para casa. Então, é por isso que eu tenho essa minha segunda notificação. Feito isso, já está pronto. Vocês estão vendo que essa parte de lembrete é uma outra funcionalidade. Eu vou mostrar daqui a pouco. Então, pronto, adicionei. Quando a gente vem aqui no dia 27, a gente vai ver aqui, ó, dentista. Depois do meu almoço, eu tenho a dentista, então já veio parar aqui. Aquela outra funcionalidade, eu vou vir nesse maisinho de novo, eu vou vir no lembrete. O lembrete é um outro aplicativo também. Aproveitando que eu vou falar dele, eu vou falar dele por si só, porque se eu quiser me organizar por tudo nele, eu posso usar só o meu calendário, que já é vinculado com lembretes, ou somente com o aplicativo do Lembretes. Então, aí fica a critério de vocês. Então, aqui nesse meu lembrete, para eu poder não esquecer, por exemplo, assim, arrumar mochila de viagem. Aqui em notas, eu posso pôr o que eu tenho que pôr nessa mochila de viagem, que são roupas, calças, shorts, calçados, corretor, e por aí vai. Então aqui vocês podem fazer a lista de vocês do que você tem que pôr nessa mochila de viagem. Então esse é um exemplo para vocês. Aqui na parte da data você seleciona que dia que você tem que fazer essa sua tarefa aqui no seu lembrete. Então, por exemplo, sexta-feira, dia 29. O horário aqui, eu vou selecionar que horário que eu tenho que fazer isso. Vamos supor que eu tenho que fazer isso às 9 horas. Repetir não é tarefa recorrente, então fica assim. E a lista é referente a tarefas do dia. Agora, se fosse para conteúdo, seria para conteúdo, mas nesse é tarefas do dia. Os detalhes, o lembrete antecipado para poder me lembrar antes dessa hora prevista que a gente acabou de colocar aqui, 15 minutos antes. A prioridade é alta e a notificação ele vai me lembrar pelo meu celular, a não ser que você queira ser notificada pela sua localização ou mandando mensagem. Então pronto, já está feito. Ó, estão vendo que já tá mostrando aqui? Olha que fácil, fazendo assim fica muito mais prático. Então esse é um bom aplicativo que eu uso bastante no meu dia a dia e também que pode funcionar para vocês, tanto como funciona muito para mim. E vindo para cá, tem esse meu widget do meu lembretes, que é referente à minha lista de conteúdo. Que, por exemplo, aqui eu anoto os meus lembretes, que são referentes às tarefas dos meus conteúdos, seja para qualquer tipo de rede social, que nem esse agora. Vamos fazer um exemplo. Gravar 2 vídeos para o canal. Feito. Eu vou vir nessa bolinha do lado, eu seleciono. Aqui embaixo, em notas, eu coloco que vídeo que eu tenho que gravar. Esse, no caso, apps de organização e organização minimalista, que é o outro vídeo. A data, hoje no caso, o horário,
Eu estou fazendo agora, mas é quase 5 horas, então eu vou deixar para 6 horas, para vocês terem uma noção de como funciona. O lembrete antecipado, eu deixo 15 minutos antes para eu ter uma noção e relembrar o meu roteiro daquele meu vídeo que eu tenho que gravar. E a prioridade é alta, subtarefa. Essas subtarefas é referente a essa minha tarefa. Então, por exemplo, transferir vídeos para o iCloud, editar e otimizar. Otimizar seria agendar esses meus vídeos para o meu canal. Feito isso, já está pronto. Então, ele está mostrando aqui para mim. Olha que de um jeito muito fácil de fazer. Não é um bicho de 7 cabeças. Não pensem que é isso. Pense que é algo muito fácil, muito simples. Por mais que seja um pouco difícil, aparenta ser difícil, mas não é quanto vocês imaginam, tá? Fiquem tranquilos. É só fazer esse passo a passo que eu acabei de fazer aqui junto com vocês. Então, fica assim. Lembrando que quando a gente faz uma tarefa nesse aplicativo, ele mostra aqui para mim. Se eu quiser ver no meu calendário, ele tá mostrando aqui também para mim, de forma visível, o que fica muito mais fácil acesso. Assim a gente não perde tempo também de achar aquele aplicativo, ficar rolando, tentando achar onde que tá, se tá em pasta, sabe? Então, pegando essas dicas de colocar em formato de widget, fica muito mais prático e mais fácil também de se achar. Eu lembrei que eu tenho que fazer uma tarefa e eu não sei onde tá. É só você olhar nesse widget que eu tenho aqui. Pegando essa dica, fica muito mais fácil mesmo. Então, agora eu vou falar sobre o Google Agenda. O Google Agenda tem esse mesmo passo a passo, só que como que eu deletei e eu não utilizo mais, mas lembrando que é o mesmo passo a passo que o mesmo calendário do iPhone, tá? Eu vou mostrando algumas imagens aqui para vocês como que funciona, e nele também tem como criar agendas de outras áreas da vida de vocês, para poder colocar na sua agenda, no seu Google Agenda. O que você tem que fazer? Incluir tarefas juntos para poder aderir para cada agenda sua, para cada área da sua vida, para que assim seja muito mais fácil e assim a gente consiga fazer as nossas tarefas e compromissos também. E agora eu vou falar sobre um outro aplicativo em questão de anotações, para você anotar também, para você montar sua grade de horários, para você se arrumar em questão de projetos, portfólios, TCC e por aí vai. O Notion, que eu vivo falando dele aqui para vocês, é o meu queridinho. Eu não vivo sem, porque tudo que eu preciso fazer, tá tudo aqui para mim. Como que eu arrumei e está mais atualizado desde o outro vídeo passado, eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês. O meu tá assim, tá bem minimalista, tá bem mais funcional. Não que o outro já não estava, mas que eu quis mudar algumas coisas, bastante coisa, aliás. Aqui são os meus compromissos de hoje. Então, esses exemplos que eu vou dar, que eu coloquei aqui para mim, vocês podem se espelhar para poder incluir também para vocês. Mas, claro, colocando no padrão de vida de vocês, lembrando disso. Então, hoje... ontem, na verdade. Ontem foi dia 21? Dia 21. Tá. Foi gravação, então eu já fiz. Concluído. Vocês estão vendo que conforme que eu anoto aqui, tem a data, o processo e as tags. As tags são as áreas da minha vida. Então, por exemplo, assim, hoje eu tive ensaio de dança, dia 23. Está não iniciado. E aqui a tag tá para pessoal. Se fosse consulta médica, também teria para pessoal. Então, eu vou colocar em concluído, ele vai sumir. Por quê? Eu ativei uma função aqui, porque conforme que eu já assinalo como concluído, ele vai sumindo. O que mais que eu fiz hoje? Smart Fit, eu também já fui hoje logo cedo, concluído. Então, esse é um outro exemplo para vocês colocando compromissos dentro do seu calendário aqui para vocês, dentro dessa tabela. Agora, se eu quero ver em formato de calendário, eu vou vir aqui nesse meu planejamento semanal,
que são as tarefas da minha semana. Ó, minha semana é assim. Cada dia da semana eu seleciono. É dia de gravações, segunda-feira, e agendamentos. Editar vlog, fiz minha leitura diária, fui na academia. Terça-feira, gravar shorts para o canal, publicar conteúdos, leitura diária. Então, eu vou definindo para cada dia da minha semana o que eu costumo fazer, que são coisas fixas, e também coisas que não são fixas. Que não são fixas, eu deixo na parte de baixo como checkbox. Por exemplo, quarta-feira eu gravei para as minhas redes sociais, leitura diária. Na quinta-feira eu acabei não indo porque acabou que não dando tempo de ter a minha leitura diária indo no treino. Mas na sexta-feira eu fui treinar e gravei também para minhas outras redes sociais. E no final de semana eu gravei. Como que eu não finalizei de fazer as minhas gravações, eu não vou fazer o checkbox. Eu fui na dança, eu fui na Smart Fit do shopping e pronto. Agora aqui embaixo são os compromissos, ensaio de dança, Smart Fit, conforme é o padrão da minha vida, tá? Então aqui hoje, esse é o meu calendário, que eu tinha falado agora há pouco, daqueles compromissos que estava na minha tela inicial. Tem esse meu calendário de forma visível para eu poder ver que tipo de compromisso que eu tenho hoje, por ser um sábado. Então, ensaio de dança já está em forma de concluído. As tags, pessoal. Vou vir aqui de novo. Smart Fit, concluído, que eu já fui logo cedo. Eu também posso simplesmente me organizar com as minhas redes sociais, com o meu Notion. Então, por exemplo, aqui tem o meu cronograma de conteúdo. Eu quero ver o vídeo de hoje, que é sobre esse tema. Melhores aplicativos gratuitos para produtividade para o iPhone e também para o Android. Tem o meu roteiro. Aqui, como que eu estou gravando, eu estou quase finalizando, eu vou colocar como gravado, porque eu já estou gravando aqui com vocês. Então, tudo isso que eu tô falando, tudo isso que eu tenho aqui no meu Notion, vocês podem fazer isso também. Mas, claro, vocês podem colocar conforme o jeito que vocês querem que deixe, do jeito mais bonito, personalizado, aesthetic, colocando calendário, relógio, tempo, tabela para colocar as suas matérias da faculdade, horários para os seus compromissos, calendário de conteúdo assim que nem eu tenho. Que mais? Se organizar com projetos da sua empresa, tudo isso e mais um pouco. Olha que bom fazer isso, porque fazendo tudo isso que eu tenho para fazer, é bastante coisa, inclusive, até que hoje não é nem tanto. Mas vocês estão percebendo que a cada coisa que eu tenho aqui, eu deixo tudo aqui para eu não esquecer e eu lembrar de fazer, porque ele é muito bom. E o melhor, o Notion, ele é 100% gratuito, você não precisa pagar nada. E o Notion tem tanto para usar como para Android e iPhone também. Agora, um outro app, para quem não curte muito o Notion, tem o Google Docs. O Google Docs, tanto que eu vou finalizar aqui, que eu já gravei os outros também aplicativo. Finalizando, eu vou falar sobre o Google Docs, até porque eu não tenho mais, eu só utilizo o Notion, porque eu usava quando eu estava na faculdade, para fazer os meus resumos digitais. Então lá tem como criar currículos, apresentações de faculdade, e já no Google Docs tem como fazer várias coisas também, não só como o Notion, mas tem outras funcionalidades também. Tem como criar currículo, apresentações para a faculdade, para a empresa, criar bons resumos, colocando imagens, tabela, funções matemáticas, personalizar os seus resumos, que mais? Tudo isso e mais um pouco. E o melhor também, ele é 100% gratuito e ele é vinculado com a empresa da Google. Então, como tem a Google Docs, ele é sincronizado com o Google Agenda. Então, se você tem uma conta, você pega só ele e não outras contas. Então, fazendo isso fica muito mais fácil também. Eu lembrei de anotar alguma coisa sobre referência ao meu TCC, para não esquecer. Eu vou lá, aí eu anoto.
tal. Assim eu finalizo meu TCC, eu lembro que eu tenho que finalizar, utilizar mais ferramentas, pesquisas bibliográficas, lembrar de anotar livros. E o melhor, conforme que vocês vão parando de anotar, ele salva sozinho e não tem que apertar nenhum botão, porque tem o Word, você tem que salvar somente apertando algum botão em específico, mas no Google Docs não precisa disso. Então, conforme que você vai dando pausa, conforme o que você estiver fazendo com ele, ele já salva no automático para você. Fica muito mais fácil assim também, e assim a gente não perde tempo. Então é isso. Essas foram as boas dicas de bons aplicativos de organização para poder aderir na rotina de vocês, para não esquecer nada em questão de organizar projetos, coisas da faculdade, do seu lado pessoal, em questão de escola, faculdade, da sua empresa, apresentações, bons resumos, tudo isso mais um pouco. Então é isso, agora eu finalizo o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo conteúdo.